Glória a Deus, você está bem? Amém. Eita, Deus maravilhoso. Deus é bom. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. E como é bom, que alegria poder compartilhar da palavra de Deus. Estar com a responsabilidade de ser boca de Deus para a tua vida. Assim como Ele falou e ministrou no meu coração, também quero expor essa palavra para que nós possamos ser regados por essa graça que o Espírito traz nessa noite. Amém? Eu quero compartilhar com você uma mensagem com o tema autoridade na oração. Amém? Sabe, amados, quando nós falamos de oração, nós encontramos na oração os cultos de oração, os cultos onde são menos frequentados. Já, pastor, já começou assim. Então vai melhorar. Confia em mim que vai dar certo. Então os cultos de oração não é só aqui na igreja, mas todas as igrejas, quando se convoca para um momento de oração, você percebe que a quantidade de pessoas ela diminui. Por quê? Porque a gente não é acostumado a orar, não temos o costume, não temos o gosto de estar em oração. Amém? E a Bíblia diz, uma das coisas que a Bíblia fala, eu creio que a única que Deus diz para a gente não parar de fazer é de orar. A Bíblia diz, orai sem cessar. Porque se nós somos cristãos, nós aceitamos Jesus, vivemos uma vida dependente do Espírito Santo, nós temos uma comunhão com o nosso Pai através da oração. A oração ela é um diálogo, ela é uma comunicação. E a oração ela dá a licença para Deus operar aqui na terra. Amém? Quando nós olhamos para a Escritura, diante de tantas coisas que Deus fez, Deus sempre levantou uma pessoa. Deus sempre levantou um homem. Quando Deus queria libertar os escravos, os israelitas das mãos dos egípcios, Ele levantou Moisés. E Moisés disse, por que tu vem a mim? E Moisés disse, eu não posso, a minha boca é pesada, eu não sei falar. Mas Deus usou Moisés. E Deus usou Abraão, Deus usou os profetas, Deus usou Josué e usou tantos outros. Amém? Isaías disse, por que tu vens a mim? Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de povo impuro. Mas disse que o anjo veio com a brasa e colocou sobre a sua boca, isso no Espírito. E ele disse, eis-me aqui, para fazer a vontade de Deus. E Deus sempre usou homens e mulheres para Ele fazer algo aqui na terra. Você não encontra nada na Bíblia, Deus agindo por conta própria, mas Deus levantando pessoas para poder fazer a sua vontade. Amém? E a gente vai entender algumas coisas sobre isso, porque isso Deus estabeleceu na sua palavra. Deus é o Deus da sua palavra. Quando a gente entende que Deus ele está atrelado à sua palavra, isso nos traz um nível de confiança nele, porque é aquele que não mente, é aquele que não volta atrás, é aquele que não se engana daquilo que falou, mas aquilo que ele disse é certo, é correto e vira lei. Amém? Abre lá a tua Bíblia, lá em Lucas capítulo 11, versículo 1. A gente vai construir algumas coisas aqui. Vamos construir uma plataforma para que a gente tenha respaldo de tudo aquilo que a gente está falando. O retorno está com um pouco de... Uau! Lucas capítulo 11, versículo 1. Vou ler na versão NVI. E diz, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Olha para mim. É interessante, a gente não vê nas Escrituras, não vê os seus discípulos, os discípulos de Jesus, andando com ele e pedindo para ele ensinar outra coisa. Mas a gente encontra ele dizendo aqui, Senhor, o Senhor ora bem, o Senhor ora, o Senhor tem uma comunicação com o Pai. Aí ele diz assim, olha, ensina-nos a orar. Eles viram tanto milagre na vida de Jesus,
Eles podiam dizer, olha, Jesus, me ensina a andar sobre as águas, é tão bom. Me ensina como multiplicar peixes, como multiplicar pães, como a gente dá vista aos cegos, como é maravilhoso, como a gente faz para ressuscitar mortos, ensina a gente isso, como é bom. Mas eles disseram, não, Senhor, ensina-nos a orar. A gente não sabe orar, a gente não sabe como se colocar diante do Pai. A gente não sabe o que dizer diante do Senhor. E ele sempre olhava Jesus, Jesus sempre estava em oração. Jesus sempre estava se retirando, tirando o seu tempo de oração. Jesus se levantava de madrugada e iria orar até amanhecer o dia. Jesus, ele não perdia tempo. Jesus, ele não fazia questão de coisas naturais, materiais, ou também não estava olhando para si mesmo, para o seu bem-estar, mas ele estava olhando para aquilo que ele veio estabelecer na terra, para cumprir a sua missão, e ele precisava de oração. Jesus, o Filho de Deus, o enviado, o Cristo, o Messias, o ungido, precisava de oração. E muitas vezes a gente quer resolver coisas apenas dando uma frase de oração, passando uns 30 segundos orando. E a nossa vida na oração, ela é uma vida que foi estabelecida e feita para viver uma vida dessa, de oração, uma vida que Deus fez, uma vida que Deus preparou. Essa oração, ela faz com que a gente tenha conexão com Ele. Amém? Ele colocou dentro de mim, dentro de você, o Espírito Santo. E através desse Espírito, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele perscruta todas as coisas de Deus, e através do Espírito nós podemos entender a mente do Senhor. Ele traz ao nosso espírito aquilo que está no coração de Deus. Mas como a gente vai descobrir essas revelações? Orando. Ele nos deu a oração em línguas. E a oração em línguas, ela é algo poderoso, é um presente de Deus para aquele que é filho. Aleluia. Se você ora em línguas, meu irmão, ore mais. Se você já foi batizado no Espírito Santo, pratique a oração em línguas. Ah, pastor, mas eu não sinto nada, mas a Bíblia não diz para sentir. Ah, mas eu não estou vendo nenhum movimento. Não, não é para ver movimento não, porque é dentro de você que você move as águas. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela. Deus está dentro de você e Ele quer te mover, te motivar a andar no Espírito. Mas você precisa ter uma vida de oração. Ah, mas eu não escuto a voz do Senhor. Quanto tempo você passa em devoção, em ouvir a voz de Deus? Quanto tempo você se dedica em oração para ouvir a voz do Senhor? Caiu um berilo ali. Não foi? É forte, mas é para mim, é para você. Para nós tomarmos uma posição de filho. Amém? Lá em Provérbios, capítulo 19, 21, diz assim, ó: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ele está dizendo aqui que o homem pode fazer seus planos, mas mais importante que o plano dos homens é o propósito que ele tem para a vida dele. É o propósito que Deus tem para a vida do homem. Nós temos que fazer planos, planejar, organizar as coisas, e a Bíblia diz que aquele que quer construir algo, ele precisa fazer tudo planejado, e a gente tem que ter um planejamento mesmo, mas só que temos que receber direções de Deus, que aquilo que a gente está fazendo esteja dentro do propósito do Senhor. Sabe, a gente erra muito em fazer os planos, organizar tudo, deixar tudo, colocar na mão do Senhor e diz: vá, Senhor, agora o Senhor abençoa para dar certo.
Antes de a gente estabelecer o plano, nós temos que buscar o Senhor. Porque quando a gente busca o Senhor, Ele vai nos dar a direção de como a gente traçar esse plano. Mas depois que você faz tudo, maqueia tudo, e dá para o Senhor abençoar, o Senhor vai dizer, eu não. Por isso que a voz do Senhor, ela é muito importante. A direção do Senhor é muito importante para a nossa vida. Amém? Aleluia. Em Mateus 6, só os inícios dos versículos 5, 6 e 7, ele diz, e quando vocês orarem, no 6 ele diz, mas quando você orar, no 7 ele diz, e quando orarem, sabe, ele não está aqui dizendo, se você orar, ele está dizendo, quando você orar, porque você vai precisar orar, você vai precisar ter uma vida de oração, então não é se você orar. Diga, eu sou crente. Crente ora. Ele está dizendo, você vai ter que viver uma vida de oração. Mas quando você orar, você precisa colocar as coisas diante do Senhor. Não repetir palavras vãs, não fazer vãs repetições, saber como você está orando, orar a palavra. Orar a palavra, ela é primordial. Quando você ora a palavra, você tem o sim e o amém do Senhor. Orar a palavra é base de tudo aquilo que nós precisamos. De tudo aquilo que Deus já estabeleceu. Se Ele disse, virou lei, acabou-se. Quando a gente ora a palavra, estamos confirmando, estamos repetindo aquilo que saiu da boca de Deus. Amém? Tempo de oração não é tempo gasto, e sim tempo investido. Repita comigo, tempo de oração não é tempo gasto, é tempo investido. Amém? Aleluia. Quero te dar aqui alguns exemplos. Lá em Marcos, capítulo 9. Vou te falar aqui só uns contextos. Marcos 9. Fala no contexto que Jesus, ele desce do monte, estava em oração. E os discípulos de Jesus estavam tentando expulsar um demônio de um menino. E aquele alvoroço todo, e Jesus olhando aquilo, e os discípulos tentando, e não conseguia expulsar aquele demônio do filho daquele homem. E Jesus vem, chega junto dele e expulsa aquele demônio. O menino, ele se jogava no chão, espumava, e Jesus perguntava há quanto tempo ele faz isso, e não desde a sua infância. E Jesus libertou aquele menino. E no capítulo 9, do 28 ao 29, diz: depois de Jesus ter entrado em casa, isso depois de já ter expulsado o demônio do menino, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Agora pensa comigo, creio que você vai concordar comigo. Jesus, ele passava horas orando, 3, 4, 5, em oração. E quando ele saía da oração, ele iria fazer a sua missão. E ele dizia, seja curado, seja liberto. O que queres que eu te faça? Quer ver? Veja. Em minutos, segundos, Jesus resolvia tudo. Aqueles discípulos não tinham tempo de oração, não tinham horas de oração, mas passaram horas tentando resolver um problema, onde Jesus chegou e disse, sai. E eu vejo na nossa vida, a gente quer resolver coisas, orando segundos e minutos, e a gente passa horas tentando resolver algum problema. Se nós tivéssemos passado horas em oração,
aquele problema seria resolvido em segundos. É algo que a gente tem que trazer para a vida da gente, o cotidiano. O que é primordial na nossa vida? A oração, ela deve ser algo presente. Não um momento, não só um instante, mas deve fazer parte da nossa vida. Porque a gente investe horas, tempo em oração, aí a gente não vai perder muito tempo resolvendo problema. Olha, vai ser assim, ó. Tá falhando. Por quê? Porque a oração traz sensibilidade. O jejum, ele traz sensibilidade no espírito. O espírito, ele quer orar, a carne não quer. O espírito, ele quer ter comunicação com Deus, a carne quer cama, quer televisão, quer redes sociais. Fala, Pai. Fala, Deus. O espírito, ele almeja. E nós precisamos subjugar a nossa carne. Quando a Bíblia diz ter domínio próprio, não é só você refrear os impulsos da carne, é você dar empoderamento ao espírito. Porque se teu espírito estiver forte, a tua carne ela vai para onde ele mandar. A tua carne vai fazer aquilo. Dá empoderamento ao espírito. Como, pastor? Efésios 5:8, 5:18. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Orando, salmodiando, cantando hinos, dando ações de graças. A gente sabe o caminho das pedras. A Bíblia nos ensina. É o nosso manual. Deus sabe como a gente funciona bem. Sabe, aquele que cria um determinado objeto, um eletrodoméstico, o criador, ele sabe perfeitamente como aquele objeto vai funcionar na sua melhor forma. E ele faz um manual. Olha que lindo. Ele dá um manual. Você quer que esse objeto funcione bem? Está aqui o manual. Siga o manual. Siga o manual. Nós somos criaturas de Deus. Ele nos fez e trouxe o manual. A gente vai funcionar bem quando a gente lê o manual. E quando a gente obedecer e seguir cada instrução desse manual. Manual de fé e de prática. Amém? Aleluia. Mas Deus, se Deus é soberano, por que nós devemos orar? Mas Deus é soberano, Deus pode fazer aquilo que Ele quiser. Deus pode, numa palavra, num sopro, desfazer alguma coisa, fazer aquilo que Ele quer. E se Deus é soberano, a minha oração pode influenciar Deus? Eu não posso influenciar Deus através da minha oração. E respostas para essas perguntas nós temos. Primeira coisa, Deus é soberano, assim como a sua palavra. Deus está preso à sua palavra. Ou está atrelado, está firmado na sua palavra. Aquilo que Ele diz, como eu falei, se torna lei. Ele falou e não volta atrás. Deus nunca viola a sua palavra. Aleluia. Sabe por que muitas vezes a gente não quer orar? Ou a gente ora e muitas vezes não ouvimos respostas? Porque Deus sabe se aquilo que Ele responder para você, você vai ter que obedecer. Porque vira lei. A palavra que sair da boca do Senhor, para mim e para a tua vida, tem que ser obedecida. Tem que ser cumprida. E Deus muitas vezes fica calado. Porque se Ele falar e você não cumprir, você vai andar em desobediência. E a gente quer ouvir uma resposta que a gente quer.
Eu quero aquela resposta, Senhor. Mas Deus tem outra resposta para você. Que é melhor da que você está esperando. Porque Ele sabe aquilo que é melhor para você, para mim, para você, do que nós mesmos. Amém? Amém. Glória a Deus. Você está comigo? Está calcatenando? Aprendi. Aleluia. Lá em Salmo 138, versículo 2. Diz: voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Amém? Deus colocou a sua palavra e o seu nome acima dele mesmo. Ele se move por aquilo que ele diz. Ele se move por aquilo que ele estabeleceu. Amém? Deus é um Deus de princípios. Amém? Deus é um Deus de princípios. Isso nos dá a confiança naquilo que Ele é. Porque não é um Deus que volta atrás, não é um Deus que muda de opinião, mas é aquilo que Ele fala, falou, está falado, está escrito, virou lei. Amém? Aleluia. Agora algo interessante, onde podemos ver onde a oração e essa autoridade surgiu. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Ainda poder colocar aí. Gênesis 1, 26. Diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e de toda a terra, e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. O que Deus disse aqui? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus não disse, e vamos dominar sobre a terra. Deus disse, domine ele sobre a terra. Deus estabeleceu para o homem governo e autoridade sobre a terra. Deus colocou isso no homem. Amém? Amém. E quando Deus faz o homem, Deus faz aqui o espírito humano. Deus está criando o homem interior. Porque lá em Gênesis capítulo 2, 7, ele vai dizer que Deus pegou o barro, coloca aí. Então o Senhor Deus, deixa eu descer, formou o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. Você entende? Capítulo 1, versículo 26 de Gênesis diz que Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, o espírito. E no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, Deus cria agora a casa do homem. E depois que Deus criou aquela casa com barro, pegou o homem que ele tinha feito em Gênesis 1, 26 e colocou dentro dessa casa. O homem passou a ser alma vivente. E aí a gente vai entender algumas coisas, porque essa questão do espírito e do corpo. Porque se Deus deu legalidade para o homem reinar, ser autoridade sobre a terra, e quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu, a gente pode se perguntar por que Deus não interviu naquela conversa de Eva com a serpente. Por que Deus não interviu para Eva não comer e desobedecer? Porque Deus é espírito. Deus estabeleceu uma lei e ele não poderia intervir
Até então, ele também criou o ser humano com livre-arbítrio, com livre escolha. E o homem precisaria tomar uma decisão. Até o diabo, quando ele foi persuadir Eva, ele teve que tomar o corpo de uma cobra, de uma serpente, porque ele não poderia vir só em espírito. Mas na sua legalidade, ele tomou aquele corpo, entrou naquela cobra, naquela serpente, para persuadir e discutir o governo do mundo. Através de conversas, através de enganos. E ele conseguiu. E quando Deus desce para a terra e pergunta: Adão, onde estás? Não localização geográfica, mas onde está a tua posição de governo, a tua posição de autoridade? Cadê você? Adão disse: estava nu e me escondi. E ele diz: olha, comeste do fruto que eu disse para tu não comer. E ele disse: aquela história foi a mulher foi a serpente. Então, lá em Gênesis, capítulo 3, 15, Deus vai dizer para a serpente. Ele diz assim, olha, você, bora ler aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Gênesis 3,15. E ele diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Agora, parafraseando, Deus bota o dedo na cara de Satanás e diz assim: você usou uma mulher, você enganou essa mulher. E por causa da mulher, veio a desobediência, o pecado entrou no mundo. Você usou e enganou essa mulher. Eu vou usar a mesma mulher para te ferir, legalmente, para pegar de você aquilo que você roubou, aquilo que foi te entregue usurpadamente. E eu vou trazer de volta. Eu vou pisar a tua cabeça legalmente, usando a mesma mulher. Aleluia. Aleluia. E Deus, ele veio através de Jesus. Aleluia. Deus é espírito, precisava de um corpo. E ele enviou Jesus. Aleluia. Aleluia. E lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Jesus, ele veio na plenitude dos tempos, nasceu de forma legal, veio de forma legal, entrou no mundo nascido de mulher, para que nós recebêssemos a adoção de filho. Agora deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos comprou, nos purificou do pecado. Ele pagou com preço de sangue. Mas Jesus nasceu de uma mulher, de uma pessoa pecadora, de um ser humano. Mas o sangue de Jesus, ele tem o DNA de Deus. Como a gente pode saber disso? O sangue do bebê na barriga, ele não se mistura com o sangue da mãe. Eu fiquei, E deixa eu dizer aqui, eu fui pesquisar que isso aí foi para mim uma grande revelação. Não sei se vocês têm já um conhecimento vasto, mas para mim foi algo muito novo.
E diz assim, ó, num relato que eu peguei de médicos, que diz: o sangue do bebê e da mãe não se misturam durante a gravidez. A placenta age como uma barreira, permitindo a passagem de nutrientes e oxigênio do sangue materno para o bebê e dos resíduos do bebê para o sangue materno, mas sem que os dois sangues se misturem diretamente. No entanto, pode haver casos, pequenas quantidades de sangue do bebê entrando na corrente sanguínea da mãe, especialmente durante o parto, em situação de sangramento. Aí vai falar sobre a placenta. A placenta é o órgão que permite a troca de substâncias entre a mãe e o bebê, mas mantém o sangue separados. E outra coisa, a incompatibilidade sanguínea só acontece quando a mãe não tem a proteína antígeno D no sangue. Mesmo eu estou falando medicina, viu? E a criança herdou essa proteína do pai. Caso o sangue do bebê entre em contato com a corrente sanguínea da mãe, o sistema imunológico da gestante pode reagir contra o antígeno D do sangue do bebê, como se ele fosse um invasor, e produzir anticorpos contra ele, explica o obstetra. Aí eu, caramba, o sangue do bebê não se mistura com o sangue da mãe. Jesus, ele foi gerado do Espírito Santo, DNA de Deus. Ele não teve contato nenhum com o sangue pecador. Sangue puro, divino. Só o sangue de Jesus é que pode nos comprar. Só o sangue de Jesus é que poderia pagar pelo esse script de dívida que era contra a minha e contra a tua vida. Você percebe da pureza do sangue de Jesus? Paz, para mim foi, eu ganhei o dia. Porque para mim, não, porque o bebê está ali, o sangue é o sangue da mãe, é o sangue do bebê e tal. Não se misturam, não tem contato. E se houver algum caso de contato, os próprios anticorpos da mãe, ela vai rejeitar. Diga, uau. Aleluia. Isaías 9. Capítulo 9, 6. Aleluia. Aí está perto, viu? Diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele é chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Um menino nos nasceu, e um filho nos foi dado. Eu anotei aqui algumas coisas. Maria foi mãe de Jesus, mas não foi mãe de Cristo. Maria deu o menino, Deus deu o filho. Maria produziu o corpo, Deus deu o espírito. Maria deu a casa, Deus deu o morador. Aleluia! Aleluia! Não foi o sangue de Maria que pagou pelo meu e pelo teu pecado, mas foi o sangue daquele quem ela carregava, que salvou ela própria. O sangue do filho salvou a mãe. Aleluia! Aleluia! E por que essa autoridade? Nós temos essa autoridade dada por Jesus, e nós precisamos exercer essa autoridade em oração. Sempre que a gente for orar, a gente tem que ter isso consciente na nossa mente. Mateus capítulo 28, 18 diz, então Jesus, aproximando-se deles, disse, foi-me dada toda a autoridade. No céu e na... Diga, no céu e na terra. Lucas capítulo 9, 1 e 2 diz, reunindo os 12, Jesus lhes disse,
Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aleluia! Efésios capítulo 1, versículo 17 ao 23 diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O pastor Guilherme fala isso de cor. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas, diga todas as coisas, todas as coisas, aleluia, debaixo dos seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Para quem? Igreja. Para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Jesus, ele recebeu a autoridade, ele foi lá no inferno, tomou a chave da morte, do inferno, e ele deu para a igreja essa autoridade. Nós que somos o seu corpo, ele deu à igreja. Meu irmão, você tem poder, coisas extraordinárias dentro de você. Ao abrir da sua boca, você não sabe o poder que tem. O abrir da sua boca no reino do Espírito causa um estrondo tremendo. Mas sabe que o diabo ele tem mexido na vida de muitas pessoas por causa da consciência daquilo que elas não sabem de quem elas são. E dentro de um relacionamento entre pai e filho, entre Deus e servo, nós precisamos entender a nossa posição, quem a gente é e quem a gente não é. E ele diz aqui, submeteu todas as coisas. Pastor Bandi já dizia, olha, eu não vou fazer aqui abrir uma teologia para explicar a você que nada é nada e tudo é tudo. Está escrito que todas as coisas têm que estar sujeitas debaixo da autoridade da igreja, corpo de Cristo. Amém? Mateus capítulo 16, 18 e 19, diz, se eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Poder, autoridade. Não é algo para a gente se exaltar, não, mas é o que Deus fez em nós, através de Jesus Cristo. Queria chamar o louvor. Posso subir? Sabe, amados, quando nós entendemos todo esse contexto de que nós temos recebido da parte do Senhor coisas poderosas, coisas que vão além dos nossos olhos naturais, vão além dos nossos sentimentos, porque a gente é muito movido por aquilo que a gente está vendo, por aquilo que a gente acha que pode ser um caminho pelo qual Deus pode operar, e às vezes Deus quer fazer coisas na nossa vida e através de nós, sabe, porque quando nós criamos uma parceria com Deus, nós não estamos trabalhando para Deus, mas nós estamos trabalhando com Deus, amém?
porque Ele quer fazer através de nós e conosco. Amém? Deus quer operar grandes coisas na nossa vida. Deus quer usar a mim e a você. Ah, pastor, mas eu não tenho um linguajar tão rico para poder falar, eu não sou tão eloquente, eu não tenho tanta experiência. Ei, mas você saber quem você é, já é uma grande coisa. Você saber que você é filho de Deus e que você recebeu a autoridade, poder, para fazer a vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você se move aqui na terra e você não é esse corpo, você é um espírito. Nós somos um espírito, habitamos em um corpo e possuímos uma alma. E nós precisamos entender que o nosso verdadeiro ser é um ser espiritual. Jesus disse, olha, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Já chegou. Já é hora, já é tempo de a gente saber que quando nós abrimos a nossa boca, as coisas têm que acontecer. Por causa da posição de autoridade. Nosso problema é que a gente ora, a gente tem dúvida daquilo que a gente está orando. A gente ora, mas não tem convicção das palavras que saem da nossa boca. E muitas vezes a gente invalida a nossa confissão. Porque a Bíblia diz, crê com o coração e fala com a boca. Crê com o coração e confessa com a boca. O nosso coração ele tem que estar alinhado com aquilo que sai da nossa boca. Se a gente está crendo, se nós estamos crendo verdadeiramente, nós temos que tranquilizar e descansar o nosso coração. Não é falar e dentro dizer, rapaz, será que isso vai funcionar? Funciona. Funciona. Crê tão somente. O pai daquele menino chegou diante de Jesus. Jesus, tu podes fazer alguma coisa? Jesus disse, tu crê? Ele, até a alma. E Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Existem possibilidades humanas, limitações humanas. Mas quando a gente adentra no reino do Espírito, aquelas barreiras ela tem que cair. Aquelas muralhas ela tem que vir abaixo. Aleluia. Fica de pé. Aleluia. Aleluia. Deus quer te usar, amado, de uma forma extraordinária, de uma forma que você nem imagina. Mas Ele quer encontrar em você uma disposição e um posicionamento de dizer, eis-me aqui. Sabe, quando a gente diz sim para o Senhor, Ele já está operando. O fato de você dizer sim, você está dizendo, Senhor, pode fazer. Mas muitas vezes temos medo. Temos medo daquilo que Deus vai nos pedir. Porque aquilo que Ele vai nos pedir, muitas vezes vai ter que trazer uma renúncia. Uma renúncia de costumes, uma renúncia de coisas que até lícitas, não estou falando de pecado, mas é algo que a gente precisa entregar para Ele e passar a viver mais tempo na sua presença. Passar a viver mais tempo em oração. E quando nós experimentarmos isso,
esse tipo de experiência, nós vamos ver o quanto Deus, Ele vai manifestar aquilo que Ele já preparou. Em Cristo Jesus já foi preparado, já foi feito, estabelecido tantas coisas. Jesus, Ele não vai vir morrer uma segunda vez, porque Ele não trouxe somente salvação. Ele não só nos livrou de um caminho que nos levava para o inferno. Ele nos colocou numa posição para reinarmos em vida. Para através da sua vida podermos usufruir. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Se a gente obedecer a sua palavra, nós vamos desfrutar de boa saúde, de uma boa família, de bons relacionamentos, de boas parcerias. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para mim e para a tua vida. E isso vai começar quando nós mudamos o nosso modo de pensar. Porque se a gente passa o tempo todinho na internet, olhando notícia ruim, ouvindo noticiário, a nossa mente ela vai ficar neutralizada com coisas negativas. Aí diz, vai ter uma crise, aí você já fica logo abalado. Vai ser isso, tal dia vai acontecer isso, você já fica logo preocupado. E a preocupação é uma ocupação antecipada daquilo que não aconteceu. Aí não acontece, você já se preocupou, já se ocupou antecipadamente e não aconteceu. E Deus não quer que a gente ande preocupado. Deus quer que a gente ande no seu descanso. E o descanso do Senhor não é você abrir uma rede, se deitar e ficar lá esperando as coisas acontecer. É você tomar um posicionamento de que a palavra de Deus ela não volta vazia. Um posicionamento de que você precisa dar o primeiro passo. Quando você colocar os pés nas águas, ela vai se abrir. Enquanto você ficar só de fora olhando aquele mar de problema na sua frente, você precisa dar o primeiro passo. Orar a palavra, Senhor, a tua palavra diz isso. A tua palavra diz assim: está escrito, está escrito. Sobe nessa plataforma, pega o respaldo da palavra. Deus é o Deus da sua palavra, Deus é um Deus de princípios. Aleluia. Eu quero perguntar se nessa noite alguém que ainda não fez Jesus Senhor, Salvador da sua vida, ainda não criou essa aliança, essa parceria através de uma confissão e de um crer com o coração. Porque a Bíblia diz que com a boca nós fazemos a confissão para a salvação, mas com o coração nós cremos para a justiça. E ele diz, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. E ele diz que Deus não enviou Jesus ao mundo para condenar o mundo, mas Ele enviou para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ele é o Salvador, Ele é o Libertador. Tem alguém aqui nessa noite que quer fazer isso? Deixar uma vida de ser conduzido por si mesmo, de ser dominado pelo seu próprio corpo e entregar o controle da sua vida para aquele que conhece todas as coisas,
para aquele que é o Criador e Ele que sabe como você pode funcionar da melhor forma possível. É aquele momento que o coração começa a bater um pouco mais rápido. Não se mova por sentimentos, não se mova por arrepio, não se mova por choro, se mova pelo entendimento que você aprendeu da palavra, de que você foi criado para um propósito. E o teu propósito está em Deus. Você só vai descobrir o teu propósito quando você se entregar a Ele. Aí você vai saber como você pode funcionar da melhor forma possível. Tem alguém aqui nessa noite? A gente quer orar pela tua vida, celebrar, fazer uma grande festa. Aleluia. Tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade? E a gente pode orar e você sair daqui curado, sarado. O Deus que cura está aqui. Ele diz: imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Não somos nós que curamos, é Ele. O poder é dele, a unção é dele. Se alguém quer receber batismo no Espírito Santo e tem a evidência bíblica de falar em outras línguas, presente do Senhor, Never? Aleluia. Eu posso sentar? Glória a Deus. Quanto mais nós entendemos o poder e o propósito do Senhor para nós, nós conseguimos agir de acordo com a sua vontade. Amém? Mas não deixa de estar em oração. A oração vai te levar para níveis cada vez mais profundos no Senhor, níveis cada vez mais altos, experiências com Deus que você nunca teve, e que essas experiências vai fortalecer a tua fé, fortalecer o teu espírito, vai te dar cada vez mais convicção da filiação que você é em Deus. Amém? Deus continue te abençoando. Não seja somente ouvinte da palavra, mas também seja praticante das verdades ouvidas. Amém? Aleluia.